O portal DBO recebeu em seus estúdios o economista Tarcísio de Souza Santos, que também é professor da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, para falar sobre a recém-criada parceria Transpacífica. O acordo conta com a adesão de 12 países, entre eles Estados Unidos e Japão, e abrange 40% do mercado mundial. Participaram da entrevista os jornalistas Sérgio de Oliveira e Marina Salles. Confira. Nós gostaríamos de começar com a seguinte questão. Como que se daria essa parceria transpacífica? Como seria essa parceria? Por exemplo, tarifa zero para todo o comércio entre esses países, esses 12 países que compõem? Como é que funcionaria uma parceria desse tipo? Difícil entender neste momento, mas provavelmente, se não for uma tarifa zero, um conjunto de facilidades muito grande para comércio, né? E o que vai fazer com que provavelmente essa parceria se transforme no centro dos negócios do mundo, né? Quer dizer, está se construindo aí a maior zona de comércio dos próximos 20 a 30 anos, né? Acho que uma das perguntas que a gente pode fazer sem resposta por enquanto é: e a China como é que fica, né? Porque eu não vejo essa parceria progredindo a longo prazo sem a China. Por outro lado, não vejo os americanos muito alegres com a presença da China na parceria. E além dos acordos comerciais, professor, que outras frentes vão ter lugar nesse acordo? Acho que vai haver uma grande integração cultural e de inovação, né? Quer dizer, eu acho que você está construindo, quem sabe, o eixo do desenvolvimento mundial para os próximos 50 ou 100 anos. Quais são os reflexos para o Brasil, professor? Como é que o Brasil fica nessa... Eu acho que o Brasil fica muito mal. Acho que o Brasil fica muito mal. Na minha opinião, tudo começa errado na medida em que se topou fazer o Mercosul no patamar que ficou, né? Quer dizer, o Mercosul nos amarrou a uma tarifa externa comum com sócios que são extremamente pouco produtivos e pouco desafiadores. Sobrou para o Brasil uma espécie assim de um fardo para carregar. A crise argentina, o ano passado, ela contribuiu para empurrar nosso mercado externo para baixo. O Mercosul nos impediu de criar parcerias com quem fazia diferença, quer dizer, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, né? Muito mais espertos do que nós foram os peruanos, os colombianos e os chilenos, né? E agora que a parceria deles está feita e que tem a ver com o Pacífico, como é que nós vamos ficar? Eu não sei. Eu acho que, eu estava pensando outro dia, acho que a grande saída para isso, mas eu não acredito que o governo brasileiro tenha velocidade para resolver isso, seria finalmente acabar com a decantada discussão, né, com a União Europeia e fazer uma zona de livre comércio com a União Europeia, porque a União Europeia sobrou agora, né? Não é uma maravilha, mas é, quem sabe, a única solução para a gente fazer parte de algum bloco. Não acredito que os países do Pacífico vão querer o Brasil como sócio. O que eu faria, né, na minha ignorância diplomática, porque eu não entendo nada de diplomacia, só estou preocupado com a parte econômica, era dar um passo para trás, né, acabar com essa integração no grau que está no Mercosul, para poder permitir uma associação ao mercado europeu, né, quem sabe via Portugal ou não sei. Mas aí país a país, Brasil e... Eu acho que para nós a presença dos outros sócios do Mercosul não é essencial, na minha opinião. Entende? Não estou dizendo que precisaria ser sem os sócios, mas eu diria que o importante é que nós precisamos adquirir uma sociedade com países maduros, com economias maduras. Sim. Não é? Primeiro. Segundo, temos que tirar essa bendita carapuça de produtor de commodity, né? Não que a gente não tenha vantagens importantes na produção de commodities, mas porque, se a gente quiser se desenvolver, a gente precisa trabalhar também na inovação, né? E é na inovação que a gente vai conseguir melhorar
o padrão de vida do brasileiro, pagando mais para quem está trabalhando em setores mais sofisticados. Né? Então, na minha opinião pessoal, o jeito de fazer isso é chegar perto de um mercado mais moderno, mais sofisticado, mais, vamos dizer, menos preocupado só com commodity. Nesse sentido, tenho um pouco de medo da situação atual em que a China é o principal parceiro. Porque acho que os chineses só querem commodity. Como é que a gente se escapa dessa aparente armadilha? Assim? Bom, eu acho que a gente tem que como sair disso? A gente tem que vender o que os chineses querem e a gente tem que procurar parceiros para a gente vender o que a gente quer. Quer dizer, em outras palavras, eu não vejo nenhum problema em vender o que os chineses querem. O que eu vejo problema é em jogar todos os ovos na mesma cesta e ficar acreditando que isso vai nos levar ao desenvolvimento, porque não vai. E a longo prazo eles podem até deixar de comprar, né, as nossas commodities. Como que o senhor vê isso, da autossuficiência deles? Eu acho que eles não farão no país deles autossuficiência, mas poderão fazê-lo sim, por exemplo, na África. Por isso é que eu acho que nós não podemos ficar dependendo deles. Quer dizer, um país que está focado num cliente só, quem tem um não tem nenhum. Não é? Quer dizer, ninguém vai me dizer que os chineses adoram comprar do Brasil, porque aqui tem um samba, o Cristo Redentor e um clima agradável. Concorda comigo? Então, o que eles estão querendo é comprar porque é onde tem. Mas nós não devemos pegar e nos entregar a isso. Nós devemos nos preocupar em abrir novos mercados e temos que mudar um pouco a perspectiva do tamanho da economia brasileira. A economia brasileira tem que deixar de estar dependendo 60% de commodity para exportar e voltar àquele momento mágico do começo da primeira década do século, 2000, 2001, 2002, 2003, em que 60% da exportação era produto industrializado. Mas acontece que nós renunciamos à inovação. Nós renunciamos à competitividade, a gente renunciou a um sistema adequado. O Brasil teria alguma possibilidade, eu não sei se diplomaticamente isso seria possível, politicamente, de pedir a entrada na TPP? Eu imagino que sempre seja possível pedir, mas eu não acredito que seja possível conseguir. Certo. Quer dizer, eu não vejo nenhuma razão, né? Eu me coloco do lado de um desses países da América do Sul que está na parceria, não vejo nenhuma razão para um desses países, ou mesmo para o México, ficar feliz com a presença do Brasil. Né? O Brasil é um concorrente. Quais seriam os principais setores agropecuários prejudicados com essa parceria? Assim? O enfoque agropecuário é, quem sabe, o que menos sofrerá pelo fato da gente não participar da parceria. Porque eu acho que essa é uma das poucas coisas no Brasil que funciona independentemente de você ter barreira, não barreira, capacidade, etc. Né? A agropecuária fez uma grande revolução silenciosa na sua tecnologia, que a agricultura e a pecuária fizeram um progresso fantástico do ponto de vista tecnológico no Brasil. Né? Hoje a gente produz mais com menos terra. A gente aprendeu a fazer produto para valer. Graças a Deus, os nossos parceiros latino-americanos não são tão bons nessas coisas como nós. Então isso eu acho que é uma das poucas coisas que escapa. O que me dá muito medo é o resto da indústria. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um grande produtor, o Brasil é um grande produtor hoje de proteína animal. Né? Tem uma produção muito grande em avicultura, muito boa, tem uma produção excepcional em suinocultura e tem uma produção absolutamente hors concours em pecuária de corte. Concorda? Muito bem. Que país da América Latina tem condições de oferecer esse tipo de produto na parceria? Nenhum. Mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm. Mas quem está tomando conta da produção de carne nos Estados Unidos? O Friboi. E na Austrália também. Então, o que acontece? Eu acho que é menos danoso, menos prejuízo do que uma fábrica de automóveis.
que ao invés de vir para São Bernardo, ou para São José dos Campos, ou para São José dos Pinhais, ou para qualquer outro lugar desse Brasil varonil, vai para a zona da maquila mexicana. Monta lá e acabou. É isso que eu tenho medo. E é evidente, a indústria de automóveis gera salários horários melhores. Né? Esse é o problema. Minha preocupação é que desenvolvimento econômico é remuneração, é renda, é consumo. Né? O Joesley disse um troço na FAAP que me deixou assustadíssimo. Ele disse que eles estão matando 120 mil cabeças por dia, entre Estados Unidos, Brasil e Austrália. O sujeito que mata 120 mil cabeças de boi por dia, meu Deus do céu, é o maior matador de boi do mundo, estourado. E ele tem o direito de dizer, não, vocês não querem do Brasil, a gente manda da Austrália, né? A gente manda dos Estados Unidos. Agora, os outros setores é que eu acho que vai ter muita dificuldade. Eu agora queria falar sobre a OMC, Organização Mundial do Comércio. Como é que o senhor está avaliando o papel da OMC hoje, a rodada Doha, como é que isso está? Eu estou desanimado. Eu acho que a rodada Doha está cumprida demais, né? Ela está muito paralisada, eu não vejo sinais claros de andamento, salvo eventuais demarches muito sigilosas que a gente não tem notícia, mas as informações que a gente tem acesso pela imprensa dão conta de que a coisa não anda. Estamos no mesmo lugar que a gente estava há 3, 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás. O que eu acho é que é muito difícil os países abrirem mão das vantagens que têm. Né? E isso fica muito mais complexo num momento de crise internacional. Porque, na realidade, quando as coisas vão bem, abrir mão de alguma coisa não é agradável. Mas quando as coisas vão mal, significa, eventualmente, tirar o alimento da boca de um pedaço da população nacional. Né? Então, eu acho que isso provocou assim, uma espécie de retração. As pessoas aprenderam nas experiências anteriores, e mesmo na experiência anterior à Segunda Guerra Mundial, que fazer um jogo protecionista e fechado, né, como teve no limite máximo na crise de 29, nos anos 30, leva à guerra. Então, as pessoas agora fazem uma coisa que é um jogo mais hipócrita, mas mais inteligente. Ninguém diz que é contra nada, mas criam barreiras sanitárias, barreiras pequenininhas, probleminhas, para atrasar o processo de integração. É assim que eu enxergo a coisa. Tá certo, professor.